Olá, pessoal. Continuando com o assunto de funções, hoje nós falaremos sobre função inversa. Na aula passada nós falamos sobre função composta. Os últimos vídeos que eu postei resolvendo questões tem os dois errinhos lá. Lá na função composta, onde eu elevei uma quarta potência e coloquei lá 4, um erro grotesco. Tem uns dois errinhos lá que uma aluna foi no meu privado e fez essa observação. Acredito que vocês perceberam que estava errado e consertaram quando vocês passaram para o caderno. Como eu falo, é interessante que você faça as suas notas de aula no caderno, resolvendo os exercícios que eu passo. E tem muito exercício nesse livro do Manuel Paiva, então você pode se aprofundar bastante. Alguns eu passo para receber, outros eu passo só para vocês treinarem, mas vocês fiquem à vontade para responder até todos os exercícios que tiver nesse livro. Lá no Fundamentos de Matemática, do Gelson Iese, que também eu coloquei lá como referência, tem muita atividade que também dá para vocês irem lá e praticarem. Sobre função inversa, nós primeiro vamos falar de 3 tipos de função, que é a função injetora, a função bijetora e a função sobrejetora. Mas antes eu vou aqui abrir lá no livro do Manuel, nosso amigo Manuel Paiva. Aqui. O que é a inversão de função? Função inversa, olha, tem muita atividade, muitas questões para vocês treinarem bastante. Então, eu vou voltar aqui mesmo. Primeiro nós vamos falar dos 3 tipos de função: injetora, sobrejetora e a função bijetora. O que é uma função injetora? Que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio. Uma função f de a em b é injetora se somente se, para qualquer x1 e x2 do domínio da função, for obedecida a seguinte condição: se o x1 for diferente do x2, então as suas imagens também serão diferentes. Domínios diferentes terão imagens diferentes. Isso é a função injetora. Sendo A o conjunto dos nomes dos alunos dessa turma, vamos considerar a função f de A, do conjunto dos naturais não nulos, porque se refere a nome de pessoas, que associa o nome de cada aluno ao número de chamada na lista acima. Então, aqui nós temos um conjunto de alunos da turma e nós temos o conjunto dos números da turma. Então, cada aluno vai ter um número. Cada domínio tem uma única imagem aqui, ó, tem apenas uma imagem. Então, isso é um tipo de função injetora. Cada domínio tem a sua imagem e são sempre imagens diferentes. Pode sobrar elementos no segundo conjunto e cada elemento do segundo conjunto é imagem de um único domínio. Isso é o tipo de função injetora. Se eu tiver uma função com uma representação, digamos, dessa forma, aqui eu tenho o número 2, o número 5, o número 4. E aqui eu tenho o número 1, o número 3 e o número 7. E aí o 2 tem como imagem o número 1, o 5 tem como imagem o número 1, o 4 tem como imagem o número 3. Isso aqui é função? Sim, essa relação do conjunto A para o conjunto B representa uma função. Porém, ela não é injetora porque 2 domínios têm a mesma imagem. Então, na função injetora isso não acontece. Cada domínio tem a sua imagem, pronto. Domínios diferentes têm imagens diferentes. Isso é a função injetora. Eu também posso reconhecer uma função injetora a partir do gráfico. Aqui eu tenho o gráfico da função dos reais positivos, tal que f de x é igual a raiz de x. Então, cada domínio que eu tiver aqui, ele vai ter apenas uma imagem. Quando eu traço retas paralelas, eu percebo que as retas paralelas ao eixo y, ela toca apenas um ponto do gráfico. Isso quer dizer que cada elemento do domínio tem apenas uma imagem, como vocês podem observar aqui, ó, tem apenas uma imagem. Então, a partir do gráfico, eu também posso reconhecer que a função aqui, ela é injetora.
Outro exemplo que nós temos aqui de uma função. Aqui eu tenho o gráfico de uma função. Deixa eu só procurar aqui onde está esse material, para vocês acompanharem depois. Está na página 115. Só vocês irem lá no índice, tem coisas que eu faço o resumo aqui já bem mastigado. Mas se vocês forem lá no material, tá, tem muita coisa e muita questão. O gráfico dessa função vamos ver se essa função aqui é injetora. Se é injetora, na verdade, que eu só tô falando de injetora. Nem tem esse gráfico lá. Vamos reconhecer aqui. O número 1 tem como imagem o 0. E o número menos 1 também tem como imagem o 0. Ó, o número 2 e menos 2 tem como imagem o número 3. Portanto, ela não é injetora, porque dois domínios diferentes, olha aqui, eles têm a mesma imagem. Qual a imagem do menos 2? 3. Qual a imagem do número 2? 3 também. Então, dois domínios diferentes têm a mesma imagem. Então, essa função, esse gráfico aqui, ele não é uma função injetora. Agora, vamos falar sobre a função sobrejetora. Vamos aqui aí uma parte contextualizada da função sobrejetora. Em um edifício de 9 andares, todos os 18 apartamentos estão habitados. Por medida de segurança, na portaria há uma lista contendo o nome de todos os moradores e o número do apartamento que ocupam. Aqui, Luiz e Vilma ocupam apartamento 11, Carlos, Juliana e Fábio, apartamento número 12, e por aí vai. Percebam que aqui mais de uma pessoa ocupa o mesmo apartamento. Então, se nós formos representar através de conjunto, nós temos aqui as pessoas que moram no edifício e o número do apartamento. Então, Luiz e Vilma, eles têm a mesma imagem, eles moram no mesmo apartamento. Isso quer dizer que dois domínios diferentes podem ter a mesma imagem. Então, nesse caso, a função ela é sobrejetora. Uma função f de a em b é sobrejetora se somente se para todo elemento y do conjunto B existe x no conjunto A, tal que f de x é igual a y. Isso quer dizer que eu posso ter dois domínios diferentes tendo a mesma imagem. É uma função sobrejetora. Nesse caso aqui, ó, seria uma função sobrejetora. Na função injetora, cada domínio tem uma única imagem. As imagens, elas são únicas de cada domínio. E o reconhecimento também de uma função sobrejetora através do gráfico. Aqui eu tenho, se eu traçar retas paralelas ao eixo X, eu observo que o número que está aqui, ele vai ter essa imagem aqui igual a do número que está aqui. Então, dois domínios diferentes, eles têm a mesma imagem. Da mesma forma que acontece aqui, ó. Dois domínios diferentes, eles vão ter a mesma imagem. Então, isso é a função sobrejetora. E a função bijetora, vamos ver no contexto. 8 candidatos inscreveram-se no concurso interno de promoção de cargo de uma empresa. Cada um deles recebeu um único número de inscrição, dentre os números de 1 a 8. Sejam A, B, C, D, E, F, G, H, o conjunto dos candidatos inscritos nesse concurso, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o conjunto dos números de inscrição. Tal que a função f de a em b, que associa cada candidato ao seu número de inscrição, seja representado aqui no diagrama de flechas. Aqui são as pessoas que participaram do concurso, a promoção, e aqui é o número de inscrição de cada uma. O que nós percebemos aqui? Ó, que todo elemento do domínio tem a sua imagem, cada imagem é única, um domínio, não sobra elemento em B. Não sobra elemento em B. Então, isso é uma função bijetora. A função bijetora, na verdade, ela tem que ser injetora e sobrejetora, é a junção das duas. Uma função de A em B é bijetora se somente se a função for injetora e for sobrejetora. A injetora, voltando aqui na função injetora, temos que cada elemento, cada imagem é imagem única de um domínio.
Na função sobrejetora, não sobra elementos. Todos os elementos têm seus domínios, todos os elementos têm imagens, na verdade, no segundo conjunto. E aqui, então, para falar da bijetora, cada elemento tem o seu único domínio e não sobra elemento em B. Função bijetora. Por que a gente tem que saber esses três tipos? Porque a função inversa, ela só é atendida se a função for bijetora. Se a função for injetora ou sobrejetora, ela não vai ter como atender a característica da função inversa. Não vou ter como inverter uma função. Vamos ver o gráfico aqui de uma função bijetora. Cada elemento do domínio tem uma única imagem e todos os elementos do domínio eles terão suas imagens, como aqui. O gráfico é infinito e aí nós temos que é uma função sobrejetora. Sobrejetora não, perdão. É uma função bijetora, pelo reconhecimento do gráfico. A sétima questão. Classificar cada uma das funções a seguir como injetora, sobrejetora ou bijetora. Classificar através de cálculos, porque eu mostrei para vocês através do diagrama e mostrei para vocês através do gráfico. Mas se eu mostrar só uma função desse tipo, como é que vocês vão identificar se ela é bijetora, sobrejetora ou bijetora? Então, a classificação de uma função por meio dessa lei, por meio da função, ela pode ser feita atribuindo valores. Vamos lá, vamos pegar essa primeira função aqui na letra A. Para x igual a 2 e menos 2. Nós temos o menos 2 e o 2. Vamos fazer substituições. Então, nós vamos ter, quando x for menos 2 a quarta potência vai dar 16. E 2 a quarta potência vai dar 16 também. Então, eu já percebo que aqui, ó, dois domínios diferentes têm a mesma imagem. Se dois domínios diferentes têm a mesma imagem, nós concluímos então que a função é sobrejetora. Na letra B, a função dos reais menos o número 2, tal que h de x é igual a x sobre x menos 2. O que eu posso saber aqui? Que o 2 ele não vai poder ser aqui o domínio. Qualquer número que eu substitua aqui vai ter imagem. Digamos, se o x for 0, a imagem dessa função vai ser 5. 0 menos 2 vai dar menos 2. 5 sobre menos 2. Vai ter uma imagem. Se o x for para x igual a menos 1 e x igual a 1, às vezes apenas uma substituição, ela não atende a minha resposta e por isso eu tenho que fazer outras. Na verdade, aqui não é x igual a 0, gente. Aqui é x, não pode ser 2. Então, deixa eu apagar aqui. O x não pode ser 2. Então, nem todo domínio vai ter imagem. Então, vamos lá. Cadê a caneta? Certo. Vamos substituir por menos 1 e por 1. Quando x for menos 1, eu vou ter 5. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então, eu vou ter 5 sobre menos 3. Menos 5 terços que eu vou ter. Quando x for 1, eu vou ter 1 sobre 3. Vou ter 5, perdão. 1 menos 2. Nós vamos ter menos 1, então nós vamos ter menos 5. Dois domínios diferentes, eles têm imagens diferentes. Então, isso corresponde a uma função injetora. Que cada domínio tem uma imagem diferente. Agora, vamos ver a letra C. E ela é sobrejetora?
não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora, então ela não é bijetora. Agora, na letra C, 2x mais 4. Vamos substituir por menos 1 e por 1. Quando x for menos 1, eu vou ter menos 2 mais 4, que vai dar 2. Quando x for 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. Então, aqui, qualquer elemento que eu substitua no valor do x, no domínio, eu vou ter imagens diferentes. Todo elemento que eu substituir aqui no x, eu vou ter imagem? Vou. Então, por isso que a função ela é bijetora, porque ela atende a primeira e a segunda condição. Ela é injetora e sobrejetora. Essa aqui eu descobri que ela é injetora. Por que que ela não é sobrejetora? Porque nem todo domínio vai ter imagem quando o domínio for 0, quando o domínio for 2, na verdade. Aí eu não vou ter imagem. Então, a primeira é sobrejetora, a segunda é injetora e a terceira é bijetora. Para eu reconhecer se a função é um desses 3 tipos, eu vou fazer substituições. Agora vamos para a função inversa. Antes da função inversa, eu vou abrir aqui lá no livro do Paiva. Que tem um exercício que vocês podem treinar. Só que aqui eu não tenho como riscar. Questão 16. Classifique, se possível, cada uma das funções, injetora, sobrejetora ou bijetora. Nesse caso, cada elemento do domínio tem 2 domínios que vão ter a mesma imagem. Então, a função é sobrejetora. Cada elemento do domínio tem a sua imagem. Então, ela é injetora. Aqui, todos os elementos do domínio têm uma única imagem, não sobra elemento. Então, ela é bijetora. Aqui, 2 domínios têm a mesma imagem. Então, ela é sobrejetora. Aqui é bijetora. Aqui é injetora. E aqui é sobrejetora. Analisando o gráfico. Então, vocês têm várias questões aí que, se vocês quiserem treinar, fiquem à vontade. Agora, vamos para a inversão de função. Primeiro, vamos ver uma parte contextualizada. O encanador trabalhou em uma empreitada e cobrou por seu serviço uma parcela fixa de R$50, mais R$10 por hora de trabalho. Para seu controle, registrou em uma tabela os números inteiros de horas trabalhadas e os seus respectivos valores acumulados em real. Então, aqui eu tenho as horas trabalhadas e o valor que ele vai receber de acordo com a hora trabalhada. Considerando apenas os números inteiros para as horas trabalhadas, nós vamos para os gráficos. Então, se eu for representar essa tabela num gráfico, eu vou ter aqui as horas e o valor acumulado. Então, para uma hora de trabalho, nós vamos ter R$60, para 2 horas, 70 e por aí vai. Se eu pego esse gráfico e faço ele inverso, se eu coloco aqui o valor acumulado e a hora de trabalho, eu vou ter que o 60 faz a mesma relação com 1, 70 com 2, e eu vou ter o mesmo gráfico, só que inverso. Observe que o domínio agora mudou. Quem vai ser o domínio nesse primeiro gráfico? Os valores que correspondem ao eixo X, as horas. No segundo gráfico, quem é o domínio? O valor que corresponde ao valor acumulado em reais. O domínio muda e a imagem muda. Então, se um número B é imagem de um número A em um dos gráficos, então A é imagem do número B no outro gráfico. Por isso, dizemos que as funções representadas pelo gráfico em 2 são inversas. Uma outra que indicamos por F, a função representada pelo gráfico 1, a sua função inversa vai ser representada por F de menos 1, que é o inverso da função. Vamos entender isso melhor a partir desse diagrama. Só admite inversa a função que é bijetora. Por quê? Porque aqui, como vocês podem ver, cada elemento do domínio tem a sua única imagem. Quando eu faço esse inverso, quando eu inverto o conjunto B para o domínio, todos também vão ter a mesma imagem. Olha aqui.
Então, essa relação de domínio e imagem, ela é representada, ela é organizada dessa forma, e aqui essa função, ela atende à condição de inversa. Agora, vamos lá voltar para os slides, para a gente perceber isso de uma forma mais clara. Função inversa. A inversa de uma função de A em B, eu vou representar dessa forma. Quando eu vejo esse f elevado a menos 1, eu já sei que aqui representa uma função inversa. Por que representa uma função inversa? Quando eu tenho 2 elevado a menos 1, eu quero aqui o inverso do número 2, que é meio. Então, é isso. Então, a inversa de uma função de A em B, ela vai ser representada por f elevado a menos 1. Isso aqui é o que representa uma função inversa. Vocês viram ontem também, na aula passada, o que representa uma função composta. Quando você vê f elevado a menos 1, g elevado a menos 1, você já sabe que ali representa uma função inversa. Então, a inversa de uma função bijetora de A em B, representada assim, a função inversa de B em A, tal que f de x é igual a y. Então, f de menos 1 de y é igual a x. Como assim? Para qualquer valor de x e y, com x pertencente a y pertencente a b. Então, aqui eu tenho o domínio e aqui eu tenho a imagem. Quando eu faço essa inversão, aí eu vou ter a imagem passa a ser domínio e o domínio passa a ser imagem. Só foi invertido aqui os diagramas. Se a função admite função inversa, então nós dizemos que ela é invertível. E ela só vai ser invertível se ela for bijetora. Por que ela só vai ser invertível se ela for bijetora? Já eu explico. Então, assim, para que uma função seja invertível, ela deve ser bijetora. E sua função é invertível. Se uma função é invertível, então, o seu domínio, nós vamos ter a imagem. E depois nós vamos ter o domínio, que vai passar agora a ser imagem, e a imagem vai passar a ser domínio. Vamos ver aqui. Por que somente a função bijetora, ela é invertível? Como nós percebemos aqui, ó. Aqui. Não foi lá no Manuel Paiva. Quando eu faço a inversão dos conjuntos, eu percebo que eles continuam tendo a mesma relação. Por que as outras funções, como a sobrejetora e a injetora, elas não são invertíveis? Olhemos aqui. A função representada pelo diagrama 0, 1, 2 e 8, cada um tem o seu domínio. 3, 4, esses dois elementos têm o mesmo domínio. Quando eu faço a inversão disso, trazendo o conjunto D para o domínio e o conjunto C para a imagem, o que eu vejo? Que o 7 ele faz duas relações, ele é domínio. O domínio ele não pode ter duas imagens. Então, essa função aqui, ela seria uma função sobrejetora, porque todo mundo tem o seu domínio e não sobra elemento. E tem elementos que têm mais de um domínio. Então, nesse caso, é uma função sobrejetora. Quando eu faço a inversão, essa imagem que agora passa a ser domínio, ela tem duas imagens. Olha, isso não pode acontecer na função. Isso aqui, ele seria classificado até como não representar uma função. Então, agora já sabemos que só admite inversa a função bijetora. E quando ela admite inversa, como é que nós vamos fazer essa inversão de função? Nós temos aqui dois passos para serem feitos. Se ela for invertível, a questão às vezes já vai dizer, ou às vezes você vai ter que descobrir se ela possui função inversa e depois calcular a sua inversa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir esses dois passos. Primeiro, nós vamos trocar o x por y, o domínio pela imagem e a imagem pelo domínio. E depois nós vamos isolar a variável y. Então, após a mudança, nós vamos ter a função inversa. Vamos ver aqui um exemplo. Determine a função inversa de y, vou fazer uma bem simples, é igual a 3x mais 5. Essa função aqui é uma função bijetora, já estou afirmando que ela é uma função bijetora, portanto, ela tem inversa. Determine, sendo y igual a 3x mais 1, determine y elevado a menos 1. Então, eu quero a
função inversa dessa função aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou trocar o x por y e o y por x. Então, onde tem y, eu vou trocar por x. E onde tem x, eu vou trocar por y. Aqui vai ficar 3y mais 1. Fiz a troca, agora eu vou isolar quem tem y. Então, eu vou pegar o x e levar 1 para lá, para perto do x. E vou tentar isolar o y. X menos 1 é igual a 3y. Vamos para cá. Como eu quero isolar o y, eu vou deixar o y sozinho. Só trocar de membro aqui. No segundo membro, eu vou ter x menos y. Vai equaçãozinha normal. E eu vou ter o 3 que está multiplicando o y, vem para cá. Então, pronto. Aqui eu tenho a função inversa. Isso aqui representa a função inversa. Eu troco o x por y e o y por x e depois isolo o y. Tranquilo. Agora eu tenho algumas questões aqui que eu vou responder no outro vídeo, que vai ser mais rápido, porque aqui respondendo assim demora muito.